Três técnicas para você chutar em questões de múltipla escolha. Aqui quem fala é o professor Vitor Dalton. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês porque depois aí da receptividade muito boa que eu tive no vídeo de como eu chutei questões CESP e consegui ser aprovado no concurso, diversos alunos vieram me procurar, professor, dá dica também para a gente chutar em questão de múltipla escolha. Então, se você quiser assistir esse vídeo CESP, eu vou deixar um link aqui, vou deixar um cardzinho aqui. Você depois pode assistir esse vídeo. Esse vídeo o pessoal assistiu, gostou bastante. Mas agora eu quero focar em técnicas para você chutar, para acertar a questão de múltipla escolha. De cara, tá? Não tem milagre aqui. Então, ainda mais porque as bancas continuam cada vez mais se aperfeiçoando, evitando macetes para que as pessoas chutem em questão de múltipla escolha. Então as bancas estão evoluindo muito nesse aspecto. Então está cada vez realmente mais difícil. O ideal é você ter conhecimento, tá? Acertar a questão sem conhecimento, excepcionalidades. Então o ideal é que você tenha um excelente desempenho na prova, você fique com poucas questões ali que você realmente não saiba responder e acontecendo de cair numa questão que você consiga aplicar uma técnica para aumentar a sua chance de acertar, claro que isso vai ser muito bem-vindo, não é mesmo? Então vamos direto ao assunto. Eu vou passar três técnicas e no final eu vou jogar uma questão bônus, uma questão difícil, na qual eu mostro que com técnica você também consegue acertar. E eu vou trazer questões, tá, do universo da informática, que é o universo o qual eu sou professor de informática, sou professor de tecnologia da informação. Então eu vou trazer exemplos nas questões de informática, mas que certamente existem, tá, em toda e qualquer matéria. Eu já vivenciei isso fazendo questões de prova, mas eu resolvi trazer exemplos do meu ramo porque é o exemplo no qual eu mais lido com questões no meu cotidiano. Então vamos lá, tá? Três técnicas para você chutar em provas de múltipla escolha. E qual é a primeira técnica que eu vou trazer aqui, tá? É a técnica das sentenças inversas. Preste atenção. Quando você tem sentenças inversas, quando você tem sentenças que colidem diretamente uma com a outra, quando você está lidando com questões de múltipla escolha, muito provavelmente uma sentença está certa e a outra está errada. Isso faz sentido para você? Faz todo sentido, né? Você tem uma sentença, você tem um problema apresentado e de repente você se vê diante dentre as várias sentenças, você tem uma sentença que, cara, assim, uma é totalmente a negação da outra. E se uma é totalmente a negação da outra, as chances são muito grandes de que uma esteja correta e a outra esteja errada. Então eu vou trazer aqui diretamente o exemplo, né, de uma questão que foi aplicada esse ano. Fala essencialmente, né, o foco aqui não é explicar a questão, o foco é trazer a técnica. Mas fala que aqui você tem um arquivo, foram aplicados alguns comandos sobre esse arquivo, e aí você quer saber o que aconteceu com o arquivo. Aí a gente tem na sentença B, olha que legal. A sentença B fala que o arquivo vai ser movido. A sentença da alternativa C fala que o arquivo será copiado. E a sentença da alternativa D fala que o arquivo não vai ser movido e nem vai ser copiado. Aqui no caso nós temos uma sentença inversa envolvendo três sentenças. Então olha só a situação. O arquivo vai ser movido, o arquivo vai ser copiado. E você tem uma sentença que diz, não, o arquivo não vai ser movido, o arquivo não vai ser copiado. Olha só, seja lá o que está acontecendo no enunciado da questão, tem um arquivo ali, ou o arquivo vai ser movido, ou ele não vai ser movido. Ah, foi excluído, foi não sei o que, tudo bem. Se foi excluído, ele não foi movido, né? O arquivo vai ser copiado, ou o arquivo não vai ser copiado. Então se a gente está diante de uma sentença, tá, que diz que o arquivo vai ser movido, uma outra que diz que o arquivo vai ser copiado, e uma sentença que nega diretamente que isso vai acontecer, tá? Então você tem ou a sentença D, ela é correta, ou a alternativa correta é a B ou a C, né? Porque ou o arquivo foi movido, ou ele não foi movido. Ou o arquivo foi copiado, ou ele não foi copiado. E aqui no caso, a alternativa correta realmente é a alternativa D, porque o arquivo, no caso, não havia sido movido e nem copiado. Então, guarde isso aí. Você provavelmente, se você já fez concursos, você já deve ter lembrado de alguma questão que você viu lá as múltiplas escolhas e você tinha uma situação do tipo, ó, tal coisa vai acontecer. E na outra alternativa, tal coisa não vai acontecer. Cara, quando uma alternativa bate de frente com a outra,
uma está correta e a outra está errada. A chance disso acontecer é muito alta, de que uma esteja correta e de que a outra esteja errada. Seguindo o raciocínio, dessa vez não para acertar, mas para maximizar a sua chance de você acertar. É o caso das sentenças. É o caso das sentenças semelhantes. O que são sentenças semelhantes? É você, numa questão de múltipla escolha, encontrar alternativas cujo teor é muito similar. Então você tem uma sentença numa alternativa, na outra alternativa uma sentença parecida. Algo no sentido de, pô, se essa daqui tá certa, a outra também tá. E se você está diante de uma sentença, de um enunciado que é marque a única alternativa correta, se você tem duas sentenças dizendo a mesma coisa, é porque as duas estão erradas, né? Porque se você fosse marcar uma correta, a outra, por consequência, também estaria. Então, diante de duas sentenças semelhantes, você pode descartar duas alternativas. Quer ver o exemplo dessa questão aqui? Isso aqui é uma questão que fala de VoIP, tá? E pergunta o que é correto na hora de falar de VoIP. E olha que interessante. Essa questão fala que na alternativa A, você não consegue realizar conferência entre várias pessoas. Se você não consegue, se você está falando de uma comunicação e você não consegue fazer conferência, é porque você está dizendo bem ou mal que esse dispositivo ele é ponto a ponto. Você só consegue falar entre duas pessoas. Aí a alternativa A está falando isso. Aí você vem na alternativa D, tá? Falando que você só consegue fazer ligação somente entre dois equipamentos. Somente entre dois equipamentos. Pera aí. Suponha que a D está certa, que o VoIP só deixaria você fazer ligação de áudio entre dois equipamentos na internet. Pô, se só consegue fazer entre dois, não consegue fazer entre várias. Então, se a A estivesse correta, a D também deveria estar correta, né, por consequência. Ou se a D fosse correta, a A também poderia estar certa. Então, poxa, então diante disso, você não vai marcar certo nem na D e você não vai marcar certo nem na A. Você já tem duas alternativas para destacar. O que é engraçado dessa questão? Que essa questão fala que não consegue fazer uma ligação entre um equipamento VoIP e um equipamento da telefonia tradicional. E na alternativa E, está falando que você só consegue usar como meio de transmissão a tecnologia da Ethernet, ou seja, o padrão web. Ora, se eu só consigo falar, se eu só consigo usar como meio de transmissão a Ethernet, se isso aqui fosse certo, o B também estaria certo, porque diz que não consegue se comunicar entre o equipamento VoIP e o equipamento tradicional. Ora, se duas sentenças são semelhantes, ambas estão erradas. E aqui essa questão, eu lembro porque os alunos realmente falaram que, por eliminação, você teria que marcar C, mesmo que não soubesse muito sobre VoIP. Interessante, né? Que inusitado. Então você pode, às vezes, desculpe, você pode se deparar com uma questão que você tem 5 alternativas e você conhece pouco o assunto. E aí quando você vai ler nas alternativas, peraí, mas duas sentenças estão falando meio que a mesma coisa. Então eu posso cortar essas duas. E aí você aumenta as chances, ou se pelo menos você vai ter que chutar, você vai chutar diante de menos alternativas do que em cima das 5 iniciais. Tudo bem? E a terceira técnica, ela envolve associação numérica. Né? Então questões como essa aqui, tá, de associação numérica, você vai perceber que elas sempre são desgastantes porque elas são demoradas. Tá? É o tipo de questão que você leva muito tempo fazendo. Você tem aqui, um número. Vou jogar no próximo slide, que aí já mostra a questão como um todo. Você tem aqui alguns elementos, né, numa coluna. Você tem outras sentenças em uma coluna. E você tem que ficar fazendo aquele esforço mental para poder ler uma sentença e saber qual é o elemento. Isso pode ser desgastante. Você pode levar muito tempo numa questão que você não gostaria de levar. Se você sabe muito, você até vai confiante. Mas se você não sabe tanto assim, não domina muito o assunto, você pode ficar perdido. Você às vezes começa a preencher, aí vai nas alternativas, você começa a não encontrar correspondência, você começa a se desgastar, você começa a perder tempo. Nem sempre isso vai funcionar, tá? Toda técnica de chute nem sempre vai funcionar. Mas você pode economizar seu cérebro na hora de fazer esse tipo de questão,
Você pode não perder tempo com determinadas situações e diminuir o tempo que você fica na questão e sair de lá com a alternativa certa. Você quer ver um exemplo? Olha aqui essa questão. Essa questão, ó, tem 5 formas de preenchimento. Aí você vai perceber que para 4 alternativas, ele coloca o 3 na segunda coluna, no segundo item. E ele coloca o 1 no quarto elemento a ser preenchido. Olha, a chance de aqui ser um 3, né? Desculpa que a letra é ruim, né? E de aqui ser um 1 é muito alta, tá? A chance é muito alta, porque você já tem 4 alternativas desse tipo de solução. Então você dá uma lidinha, né? Você confirma o que você está vendo, caramba, parece que é isso mesmo, esse 1 aqui parece que é software livre mesmo, e você já tem menos esforço mental. Ao invés de você ter que raciocinar com 5, você só tem que raciocinar com 3 itens. E vamos lá, suponha que você não saiba direito a definição de software livre. Aí você já viu uma definição aqui. Na hora que você vai olhar para um outro, sabe? Às vezes já fica mais fácil de você preencher o número do outro, porque você já leu uma descrição na qual aquele número você tem quase certeza que é ali mesmo. E aí você vai, ó, tem 3, o número 1 aparece 3 vezes aqui na primeira coluna, o número 2 aparece 3 vezes na terceira coluna, o número 2 aparece 3 vezes na quinta coluna, e aí quando você vai ver, ó, realmente a alternativa D é a alternativa correta. Então, são formas, às vezes você não precisa aplicar 100% a técnica, né? Às vezes você usa um pouco da técnica, diminui ali uma alternativa numérica que estava lhe dando trabalho, e você vai preencher as demais com mais facilidade. Isso pode fazer você ganhar tempo na questão e pode diminuir as chances de você marcar a alternativa errada. Se você pega essas questões com número, né, associa coluna A com coluna B, e você passa, e se você tenta, às vezes, gerar a resposta do zero, caramba, eu quero acertar alternativa, e você sabe pouco, você pode perder muito tempo e ainda marcar a alternativa errada. E quando você parte das respostas, caramba, mas a última coluna, o número 1 aparece aqui em praticamente todos. Eu vou agora ler o 1, vou ver a coluna que está me dizendo que encaixa na maioria das respostas. Cara, isso tem tudo a ver. Então você ganha tempo e você desgasta menos o seu cérebro. Tudo bem? Então essa é uma técnica que você pode aplicar principalmente quando você se encontra em questões de associação de coluna A ou coluna B, ou questão de múltipla escolha mesmo, que a resposta vem em vários itens descritos, né, como se fossem números ali. Se você contar as repetições, você aumenta a sua chance de você encontrar a alternativa correta. E por último, ó, questão desafio, questão bônus. Essa questão aqui colocou muito medo nos alunos quando viram a questão, mas que se você usar a técnica e usar o raciocínio lógico, você consegue encontrar a alternativa correta. Olha que louco. Essa aqui é uma questão, tá? No qual apresenta uma planilha de Excel. Tem aqui uma data de entrega e tem aqui uma data de distribuição. E a banca diz o seguinte, tá? A distribuição é 30 dias depois da data de entrega. E para isso, você vai fazer uso de uma ferramenta de planilha. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta a fórmula que não pode ser usada para este cálculo. Olha que louco. Então, o que você sabe é que dentro dessas 5 alternativas, tá? E se você não tem função, se você não tem familiaridade com funções com data, você pode ficar inseguro. Você tem 5, dessas 5, você tem 4 formas de escrever que estão corretas e uma forma está errada. Tá? E isso é mais difícil. Né? Caramba, pô, não mexo tanto com função com data, não é possível. Como é que eu vou saber qual está certo, qual que está errado? E olha só como você pode usar a técnica de chute para acertar essa questão. Tá? Você sabe que 4 estão certas. Então a chance de você olhar para um e funcionar é muito grande. Então você tem aqui um formato que você não sabe se funciona, mas a chance de estar certo é grande. Você tem aqui um formato que não funciona, a chance de estar certo é grande. Você tem uma função diferente da outra, então você sabe que a chance de estar certo é grande. Você tem a mesma função, tá? A chance de estar certo é grande.
e você tem a mesma função. A chance de estar certo é grande, legal? Mas olha só, 3 alternativas trazem a função data. 3 alternativas trazem a função data. Uma traz a função data com os parâmetros ano, mês e dia nessa sequência, tá? E soma 30 no final. A outra traz ano, mês, dia e faz a soma do 30 para dentro do parênteses. Tá? E a última traz dia, mês e ano de forma inversa, invertendo dia e invertendo, né, ano, né, colocando em posições distintas. Olha que louco isso. Aí que tá. Quando você não sabe nada, é meio difícil acertar. Mas quando você tem um conhecimento, pô, você sabe um pouquinho de Excel, você sabe que as funções ali, elas têm uma mecânica de funcionamento. E de 3 alternativas, somente uma traz a mecânica de funcionamento inversa das outras 2. Né? Pô, então olha só, ó, lembrando um pouco da primeira dica das sentenças inversas, né? Você tem 3 alternativas mostrando a função data. 2 delas começam com dia, com ano, mês e dia. E uma só começa com dia, mês e ano. Pera aí. Parâmetro invertido dentro da função não faz sentido. Ou a alternativa E está errada, né? Ou as alternativas B, ou, vamos voltar aqui para o slide, ou essa alternativa E está errada, ou ela está errada, ou as alternativas B e D estão erradas. Porque não tem como a função funcionar de formas diferentes, com parâmetros diferentes. Então você tem que encontrar errada. Tá? 3 funções data. Uma função data funcionando diferente das demais. Pô, se eu tenho que chutar, se eu não conheço essas funções funcionando, mas se eu tenho que chutar uma alternativa para ser errada aí, eu vou chutar a alternativa E. Porque é a única que apresenta data de uma forma diferente das alternativas B e D. E se você chutar a alternativa E, você vai acertar a questão. Tudo bem? Então, essa questão é um pouco mais difícil. É uma variação das sentenças inversas, tá? É você utilizar a técnica das sentenças inversas para encontrar, pô, tem 2 coisas aqui me sendo mostradas de forma diferente. Se tem 2 coisas mostradas de forma diferente, uma funciona e a outra não funciona, né? E aí a banca ainda ajuda, porque para encontrar errada, aí ela mostra 2 formas corretas da função data e mostra a terceira forma da função data errada. Tudo bem? Então, espero, como eu disse, né? Não, em nenhum momento eu vim aqui vender milagre. Eu vim aqui, na verdade, trazer formas que, de uma certa forma, podem te ajudar, tá? E acredite, né? Eu já fui aprovado em 2 concursos, no qual envolviam questão de múltipla escolha, para analista de planejamento e orçamento, tá? Cargo de TI, e para o concurso do Banco Central, para analista do Banco Central, para cargo de TI. E acredite, sempre que eu me deparei com questões de múltipla escolha na qual eu tinha mais dificuldade, eu sempre tentei partir para essas técnicas. Pô, falou coisas parecidas? Não é para marcar nenhuma das 2. Falou algo inverso do outro? Pô, sempre, quase todo caso que eu lembro de sentenças inversas, uma era certa, uma era alternativa a ser marcada. E toda a questão de preencher colunas, eu também sempre, pô, deixa eu buscar na resposta primeiro o que parece mais óbvio e depois eu vou completar raciocinando para eu perder menos tempo fazendo a questão. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir no vídeo, né? Tá aqui no cantinho, nas minhas redes sociais, vai no meu Instagram, @VictorDalton, me manda um direct. Aqui você já está no meu canal do YouTube. Se você acha que eu posso te ajudar, não só com dicas para concurso, mas também para informática, para tecnologia da informação, aproveita para se inscrever no meu canal e também ativar o sininho para ser notificado quando eu publicar um vídeo novo. E aproveita, tá, para comentar. Comente bastante. No meu outro vídeo do CESP, muita gente comentou, dizendo que aplicou a técnica e deu certo, dizendo que não se sentiu confiante. E comente também, pô, professor, não concordei, acho que esse negócio da sentença não é tão legal. Ou eu fiz uma vez numa prova, eu lembro que eu fiz em tal matéria. Me diz se você acha que tem uma matéria que isso aconteça bastante, né? Um direito administrativo, raciocínio lógico, tem isso. Acho que raciocínio lógico deve ter bastante disso, né? Sentenças contrárias, uma deve estar certa, outra está errada. Comente aqui, porque o objetivo, né? As pessoas estão interagindo bastante nos comentários. O objetivo realmente é trocar conhecimento. O objetivo aqui realmente é ajudar a você ter um melhor desempenho no seu próximo concurso. Mas lembre-se sempre, tá?
é estudando, tá? Sem estudar não tem milagre. Você não vai pôr uma prova sabendo pouco, vai sair fazendo técnica e tudo que é questão e vai ser aprovado não, tá? Muito estudo para você conseguir alcançar o seu resultado. Eu sou o professor Vitor Dalto, obrigado aí pela presença no vídeo e ó, sigamos estudando.